Continuando o nosso estudo do livro Consolador, o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, com aspecto científico, filosófico e religioso, explicado por Emmanuel durante estudos com Chico Xavier. Ensinamentos. Os temas são: sois deuses, todos os pecados ser-vos-ão perdoados, trazer paz à terra, porque eu vim pôr em dispensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, nora contra sua sogra, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier. A luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam. A quem pertence a esposa e o esposo, transfiguração de Jesus, não tendo Deus querido o sacrifício nem oblata, lhe transformou um corpo. Três são os que fornecem no céu o testemunho: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Bem-aventurança aos pobres de espírito. Lição de Jesus, lavando os pés aos seus discípulos. Razão por que Jesus cingiu o corpo: uma toalha ao lavar os pés dos seus discípulos. Lição do auxílio de Simão, o sirineu. Ressurreição de Lázaro, Eucaristia, Judas e o sacerdote, negação de Pedro, tradução do Evangelho de Jesus. Bem amplo esse capítulo, hein? Questão 302. Como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus: sois deuses? Resposta. Em todo ser humano repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade pela exemplificação e pelo ensinamento são cognominados na terra como santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Questão 303. Qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo? Resposta. A aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de vossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Nesse instante, descerra-se à nossa visão profunda o santuário da luz de Deus, dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Enquanto o ser humano se desvia ou fraqueja distante dessa iluminação, seu erro justifica-se, de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado, entre aspas, contra o Espírito Santo. Porque a alma humana estará então contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens, ou melhor, dos seres humanos, pela expressão de Deus que habita neles. Questão 304. Qual o espírito dessas letras? Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Resposta. Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que se desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do ser humano, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a espada renovadora, com a qual deve o ser humano lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Questão 305. A afirmativa do mestre: porque eu vim pôr em direção o filho contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sua sogra,
Como deve ser compreendida em espírito e verdade? Resposta. Ainda aqui temos de considerar a feição antiga do hebraico, com a sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. Questão 306. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Esse preceito do mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais? Resposta. O seja feita a vossa vontade, da oração comum, constitui nosso pedido geral a Deus, cuja providência, através de seus mensageiros, nos proverá o Espírito ou a condição devida do mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. O que o ser humano não deve esquecer, em todos os sentidos e circunstâncias da vida, é a prece do trabalho e da dedicação, no santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Questão 307. Por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? Resposta. Num plano de vida, onde quase todos se encontram pelo escândalo para praticarem no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque os seres humanos falta ainda aquele amor que cobre a multidão de pecados. As palavras do ensinamento do Mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados no mundo, sendo lastimáveis os que não vigiam, por se tornarem, desse modo, instrumentos de tentação nas suas quedas constantes através dos longos caminhos. Questão 308. As palavras de João, a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam, tiveram aplicação somente quando a exemplificação do Cristo há 2000 anos, ou essa aplicação é extensiva à nossa era? Resposta. As palavras do apóstolo referiam-se à sua época, todavia o simbolismo evangélico do seu enunciado estendem-se aos tempos modernos, nos quais a lição do Senhor permanece incompreendida para a maioria dos corações que persistem em não ver a luz fugindo à verdade. Questão 309. Em que sentido devemos interpretar as sentenças de João Batista? A quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, com quem ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo, pois este gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça e eu diminua. O esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. O amigo do esposo é seu percussor, cuja expressão humana deveria desaparecer, a fim de que Jesus resplandecesse para o mundo inteiro no seu evangelho de verdade e de vida. João Batista se refere a ele mesmo. Ele precisa diminuir para que o Cristo apareça, embora ainda haja as igrejas, né, de João Batista. Não estudaram bem o evangelho. Vamos continuar. Questão 310. A transfiguração do Senhor é também um símbolo para a humanidade? Resposta. Todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina, e no Tabor, contemplando a grande lição de que o ser humano deve viver a sua existência no mundo, sabendo que pertence ao céu, por sua sagrada origem, sendo indispensável, desse modo, que se desmaterialize a todos os instantes, para que se desenvolva em amor, sabedoria, na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes lhe dormitam no coração. Questão 311. Qual o sentido da afirmativa do texto sagrado acerca de Jesus? Não tendo Deus querido sacrifício, nem oblata, lhe formou um corpo?
Resposta: para Deus, o mundo não mais deveria persistir no velho costume de sacrificar nos altares materiais em seu nome. Razão: porque enviou aos homens a palavra do Cristo, a fim de que a humanidade aprendesse a sacrificar no altar do coração, na ascensão divina dos sentimentos para seu amor. Antigamente, meus amigos, no grande templo em Jerusalém, as pessoas compravam animais para serem sacrificados dentro do templo, onde havia uma piscina de sangue. Vocês podem imaginar uma coisa dessa? Podem imaginar? Aí vem Jesus e diz aos seus seguidores que não é preciso matar, que as pessoas podem fazer doações do seu horto, podem levar as suas couves, podem levar os seus vegetais em doação ao templo, onde os sacerdotes viviam às custas dessas doações, porque Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa de comida, Deus não precisa de dinheiro, porque tudo na terra é de Deus. Aí a gente vai entender o gesto de Jesus contra os vendilhões do templo. No templo não pode entrar doações materiais. Onde houver doação material no templo, ali Jesus não habita. A doação tem que ser do coração. Se nós queremos doar bens materiais, vamos doar para aquele carente, aquele filho de Deus que não tem o que comer, não tem o que vestir. É para esse que temos que doar, não para o templo. Por isso o gesto de Jesus tão incisivo contra os vendilhões do templo. Será que nós vamos entender isso um dia? Vamos continuar. Questão 312. Como interpretar a afirmativa de João? 3 são os que fornecem testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo? Resposta: João referia-se ao Criador, a Jesus, que constituía para a terra a sua mais perfeita personificação, e a legião de espíritos redimidos e santificados que cooperam com o Divino Mestre desde os primeiros dias da organização terrestre sob a misericórdia de Deus. Questão 313. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito, aqui entre aspas? Resposta: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do, entre aspas, espírito de ambição e egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século, nas questões puramente materiais, de homens de espírito? É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludiu o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Questão 314. Qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar os pés de seus discípulos? Resposta: entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição de humildade, demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Ele diz: quem quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. Não é? E o ser humano tem a noção de que aquele que serve é inferior. Não é. Aquele que serve é superior. Não é verdade? Questão 315. Por que razão Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, cingiu-se com uma toalha? Resposta: o Cristo, que não desdenhou a energia fraternal na eliminação dos erros da criatura humana, afirmando-se como o Filho de Deus nos divinos fundamentos da verdade, quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor à humanidade, a qual vinha trazer a luz da vida, a abnegação e o sacrifício supremo. Questão 316. Aceitando Jesus o auxílio de Simão, o Cirineu, desejava deixar um novo ensinamento às criaturas?
Resposta. Essa passagem evangélica encerra o ensinamento do Cristo concernente à necessidade de cooperação fraternal entre os homens em todos os trâmites da vida. Aqui tive eu um insight agora. Cada um de nós que se baixa para ajudar aquele que está em sofrimento, aquele que está carregando a sua cruz, não um Cristo, um ser irmão nosso, aquele que vai a esse irmão que está em sofrimento e o auxilia, está em trabalho com o Cristo. Jesus disse em outra passagem: cada preso, cada órfão, cada doente, cada necessitado que nós acudirmos, é a Ele, Jesus, que estamos fazendo isso. Essa é a passagem do Cirineu. Nós precisamos entender esses gestos, essas atitudes e exemplificá-las em nossos comportamentos diários. É muito fácil se dizer cristão, mas trabalhar como Cristo, isso poucos fazem. Ou melhor, poucos fazemos. Me incluo nessa. Questão 317. A ressurreição de Lázaro, operada pelo Mestre, tem um sentido oculto como lição à humanidade? Resposta. O episódio de Lázaro era um selo divino, identificando a passagem do Senhor, mas também foi um símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o ser humano, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias, humanidade da qual o Senhor, dado a sacrifício de suas lágrimas, ressuscitando-as para o sol da vida eterna nas sagradas lições do seu evangelho de amor e de redenção. Foram esses gestos, meus amigos, que precipitaram a condenação de Jesus. O Sinédrio não aceitava, não queria que houvesse alguém capaz de curar e até mesmo tirar da morte. Certo? Jesus era uma ameaça para eles. Questão 318. Poderemos receber um ensinamento sobre a Eucaristia, dado o costume tradicional da Igreja Romana, que recorda a ceia dos discípulos com o vinho e a hóstia? Resposta. A verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho material, como pretende a Igreja de Roma, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus, de cujo ensino de amor e sabedoria deve aurir a essência profunda para a iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio através de todos os caminhos da vida. Questão 319. Quem terá recebido maior soma de misericórdia na justiça divina? Judas, o discípulo infiel, mas iludido e arrependido, ou o sacerdote maldoso e indiferente que o induziu à defecção? Resposta. Quem ha recebido mais misericórdia, por mais necessitado e indigente, é o mau sacerdote de todos os tempos, que, longe de confundir a lição do Cristo uma só vez, vem praticando a defecção espiritual para com o Divino Mestre desde muitos séculos. Ou seja, até hoje, esses sacerdotes merecem a compaixão. Questão 320. Que ensinamentos nos oferece a negação de Pedro? Resposta. A negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos turvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmas. Questão 321. Qual a edição dos evangelhos que melhor traduz a fonte original? Resposta. A grafia original dos evangelhos já representa em si mesma a própria tradução do ensino de Jesus, considerando-se que esta tarefa foi delegada aos seus apóstolos, sendo razoável estimarmos em todas as circunstâncias os esforços sinceros, seja qual for o meio que se desdobram. Apenas consideramos que em todas as traduções dos ensinamentos do Mestre Divino se torna imprescindível separar a letra do espírito. Poderia objetar que a letra deveria ser simples e clara. Convenhamos que sim, mas importa observar que os evangelhos são o roteiro das almas, e é com a visão espiritual que devem ser lidos,
pois constituindo a cátedra de Jesus, o discípulo que dele se aproxima com a intenção sincera de aprender encontra, sob todos os símbolos da letra, a palavra persuasiva e doce, simples e enérgica da inspiração do seu mestre imortal. E mais uma vez, como em várias leituras, eu relembro aqui o que nos disse Jesus, repetindo frases do Velho Testamento. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E disse ele em seguida: essa é toda a lei e todos os profetas. Então, se a gente reunir tudo que já foi escrito de espiritualidade, essa frase está a resumir tudo. Em toda e qualquer orientação espiritual, se ela não couber nessa frase, não é verdadeira. Porque no dia em que nós formos capazes de amar a todos como amamos a nós mesmos, a terra será um paraíso. Não haverá mais assassínios, não haverá roubos, não haverá traições, porque nós não queremos isso para nós. Então nós não infligiremos essas dores a mais ninguém. Não é verdade? Por hoje ficamos por aqui. Eu aguardo todos vocês na sequência do nosso estudo.